acampamento cigano se instalara na beira do Rio Negro 3 dias antes, como fazia todo outono quando as folhas viravam cobre e o cheiro de lenha molhada subia das margens. Eram uns 12 carroções no total, pintados de vermelho escuro e verde musgo, com fitas desbotadas amarradas nos varais que balançavam ao vento frio da Serra dos Garanhões. As mulheres cozinhavam em fogueiras baixas, os homens consertavam rodas e ferraduras, as crianças corriam entre os cavalos com a leveza de quem nunca conheceu teto fixo. Zarinha Moreno tinha 32 anos e olhos da cor do âmbar queimado. Não era a mais velha do grupo, mas era a que lia as cartas com mais precisão, aquela que as outras mulheres consultavam antes de uma viagem longa, antes de um parto difícil, antes de qualquer travessia que cheirasse a perigo. Ela carregava sempre consigo uma bolsa de couro cru onde guardava o baralho de sua avó, um punhado de ervas secas, e um espelho pequeno com moldura de prata enegrecida. Foi ela quem viu o homem primeiro. Ele estava parado na margem oposta do rio, imóvel como uma estaca fincada na lama, observando o acampamento com uma intensidade que não era curiosidade, era outra coisa, algo mais fundo, mais animal. Zarinha reparou nele enquanto lavava roupa na beira da água, e por um momento longo ambos se olharam sem que nenhum dissesse nada. Ele era alto, de ombros largos, com uma barba mal feita e roupas de trabalho que pareciam ter visto muita chuva e muito barro. Poderia ter 30 anos, poderia ter 50. Era difícil dizer. Havia nele algo que não se encaixava nos homens comuns. Não era beleza, não era feio, era uma presença, como a de um animal grande que finge estar quieto. Zarinha desviou o olhar e não disse nada para ninguém. Mas quando o sol baixou e o acampamento se reuniu ao redor da fogueira principal, ela voltou a pensar nele, na rigidez daqueles ombros, na forma como as mãos pendiam ao lado do corpo, como garras meio abertas. O nome dele era Tiago Breno, e morava sozinho há 6 anos numa cabana de pedra uns 3 quilômetros rio acima, numa dobra do vale onde o sol mal chegava ao meio-dia. Os moradores de Pedra Funda, o vilarejo mais próximo, com pouco mais de 400 almas, o conheciam vagamente, como se conhece alguém que aparece na missa todo primeiro domingo do mês e some logo depois. Sem trocar mais que 3 palavras com ninguém. Compravam lenha dele, às vezes. Pagavam caro, porque a lenha de Tiago era boa e seca, e porque ninguém gostava muito de ir até sua cabana buscar. O vilarejo tinha memória. E a memória de Pedra Funda dizia que os Breno eram uma família marcada não pela pobreza, não pela maldade, mas por algo que os velhos chamavam de a sina do sétimo. A cada geração, o 7º filho de um 7º filho nascia diferente. Não com deformidade visível, não com loucura aparente, diferente por dentro, como se parte dele estivesse sempre olhando para algum lugar que os outros não podiam ver. Tiago era o 7º de 7 irmãos. Seu pai também fora o 7º de 7. E o pai do pai. A linhagem seguia assim, quebrando a conta apenas uma vez, na geração do bisavô, e mesmo assim os velhos diziam que aquele tinha morrido uivando na cama, com as unhas cravadas no colchão de palha. Zarinha não dormia bem nas noites de lua cheia. Nunca dormira. Sua avó lhe ensinara que a lua cheia era uma porta, não metáfora, não poesia, uma porta real entre o que existe e o que espera existir. E que certas criaturas viviam na soleira dessa porta, nem cá nem lá, partidas ao meio entre o que eram e o que a maldição queria que fossem. Na terceira noite após a chegada do acampamento, uma quarta-feira de lua cheia, redonda e branca como osso polido, Arinha acordou às 2 da manhã com um som que não era humano e não era completamente animal, um uivo longo, grave, que começava quase como um grito e terminava como o gemido de algo com dor antiga. Ela sentou na cama do carroção, o coração batendo rápido, e escutou. Os cavalos estavam inquietos, ela ouvia os cascos batendo no chão, os fungados nervosos. Uma das crianças choramingou no carroção vizinho. O acampamento inteiro parecia prender a respiração. O uivo veio de novo, desta vez mais perto. Zarinha pegou o casaco de lã sobre a cadeira e desceu do carroção sem calçar os sapatos. O chão estava frio e úmido sob seus pés descalços, coberto de folhas mortas que amorteciam seus passos. A lua estava tão intensa que projetava sombras nítidas no chão, sombras de galhos que pareciam ossos, sombras das carroças que pareciam carcaças. Ela foi até a margem do rio. Estava lá.
A criatura estava parada na beira oposta, no mesmo ponto exato onde o homem Tiago, ela ainda não sabia o nome, estivera observando o acampamento 3 dias antes. Mas não era um homem. Era grande demais, curvado de um jeito errado, os braços mais longos do que deveriam ser, a cabeça inclinada num ângulo que pescoço humano não sustenta. A pelagem, se é que era pelagem, era escura, quase negra contra a luz da lua, e se movia com a brisa como pelo comprido. Zarinha não fugiu. Não gritou. Ficou parada na margem com os pés na lama fria e olhou para aquilo que a olhava de volta, e sentiu como se fosse uma certeza antiga que apenas agora lembrava que já havia visto aquilo antes. A criatura abaixou a cabeça. Não como gesto de ataque, como gesto de reconhecimento. Depois se virou e desapareceu na escuridão da floresta com uma velocidade que não era natural, que não pertencia a nada que caminhe em 4 patas ou em 2. Zarinha ficou parada por um longo tempo. Depois voltou para o carroção, acendeu a vela de cera de abelha que guardava para ocasiões sérias, e abriu o baralho da avó. Tirou 3 cartas. Ficou olhando para elas por mais tempo ainda. Depois soprou a vela e dormiu um sono sem sonhos, o que para ela sempre significava que a verdade estava vindo devagar, do jeito certo. Ele apareceu no acampamento na manhã seguinte, antes do meio-dia, caminhando pela trilha de terra batida com os pés pesados e os olhos baixos. Usava uma camisa de flanela cinza com as mangas dobradas até o cotovelo, e Zarinha viu, quando ele se aproximou, os arranhões longos nos antebraços paralelos, fundos, da largura de galhos grossos. Ou de dedos. Os homens do acampamento interceptaram antes que chegasse perto das mulheres. Era protocolo. Faro Moreno, o irmão mais velho de Zarinha, um homem de voz grossa e mãos que pareciam feitas de ferro, cruzou os braços e perguntou o que queria. Vim falar com a leitora de cartas, disse o homem. Voz baixa, como quem não tem costume de pedir. Ouvi que vocês têm uma. Faro olhou para ele por um tempo que seria desconfortável para qualquer pessoa normal. O homem não piscou, não desviou o olhar, não se mexeu mais do que o necessário para respirar. Zarinha, chamou Faro, sem tirar os olhos do visitante. Ela já estava perto, claro. Já o estava observando desde que ele aparecerá na trilha. Quando se aproximou, o homem a reconheceu. Ela viu pela mínima tensão nos ombros, pelo jeito que as mãos fecharam e abriram rapidamente ao lado do corpo. Sente, disse ela, apontando para o tronco caído perto da fogueira fria da manhã. Ele se chamava Tiago Breno e não foi difícil fazê-lo falar, o difícil era calá-lo, uma vez que começou. Era a fala de alguém que carrega palavras represadas há anos, que soltou a comporta e agora não sabe como fechá-la de volta. Contou que tinha 17 anos quando a coisa começou. Que na primeira vez acordara nu na floresta, a 3 quilômetros de casa, sem memória de nada além de um calor imenso nas entranhas e o cheiro de sangue nas mãos. Que passará a noite seguinte acorrentado no celeiro por escolha própria, convencido de que estava louco, que havia dormido mal, que era febre. Que na lua cheia seguinte acontecerá de novo, e que desta vez as correntes tinham arrebentado. Nunca matei ninguém, disse ele, devagar, como se a frase fosse um juramento que precisava ser dito em voz alta para continuar sendo verdade. Nunca. Mas não sei por quanto tempo mais consigo garantir isso. Zarinha escutava sem interrompê-lo, os olhos no rosto dele, as mãos juntas no colo. Quando ele calou, ela ficou quieta por um momento. Quantas luas cheias passou assim? 183, disse ele, sem hesitar. Contei cada uma. Ela calculou. 15 anos. 15 anos de luas cheias, de acordar nu ensanguentado em algum canto da floresta, de arrastar o corpo de volta para a cabana antes do amanhecer, de olhar para o espelho e procurar no rosto do homem o rosto da fera que estava lá a noite anterior. Não vim pedir milagre, disse ele, olhando para as mãos abertas sobre os joelhos. Vim pedir que você olhe para isso e me diga o que vê. Porque eu já não consigo ver nada. Zarinha levou Tiago para dentro do carroção, o que causou comentários entre as mulheres e uma expressão fechada no rosto de Faro, mas ninguém se opôs em voz alta. Dentro, o espaço era pequeno e cheirava a ervas e a cereal, perfume levemente adocicado das madeiras antigas. Havia um tapete bordado no chão,
um espelho redondo pendurado na parede, velas em diferentes alturas criando uma luz dourada e instável. Ela o fez sentar de frente para ela e colocou o baralho sobre a mesa de madeira entre eles. Não disse nada enquanto embaralhava as cartas, um ritual lento, deliberado, onde os dedos conheciam o caminho de cor. Depois estendeu o baralho para ele. Corte com a mão esquerda. Pense numa pergunta. Não me diga qual é. Tiago obedeceu. As mãos grandes sobre as cartas pareciam incongruentes mãos de trabalhador, de homem que partiu lenha e carregou peso a vida inteira, sobre aqueles pedaços de papel pintado que prometiam segredos. Zarinha tirou 7 cartas e as dispôs em silêncio. Olhou para elas por um tempo longo demais. Então olhou para ele. Você perguntou se tem cura, disse ela. Não como pergunta. Como afirmação. Tiago não respondeu, mas a confirmação estava no modo como os músculos do rosto se tensionaram por um instante e depois relaxaram. Não sei se o que você tem cura, disse ela, devagar. Mas sei que tem origem. E coisas com origem têm, às vezes, fim. Ela apontou para a primeira carta, um homem pendurado de cabeça para baixo, com uma expressão que não era sofrimento, mas espera. O enforcado. Você está suspenso entre 2 estados há muito tempo. Não é monstro, não é homem por inteiro. Está esperando que alguém ou algo decida por você. Depois a segunda carta, uma torre partida ao meio por um raio, figuras caindo dela. Isso aqui é o que aconteceu na sua família. Uma ruptura antiga. Não começou em você. Tiago ficou olhando para a carta da torre por um tempo. Meu bisavô, disse ele, em voz baixa. Os velhos dizem que o meu bisavô fez algo. O que dizem que ele fez? Uma pausa longa. Matou um cigano. Há muitos anos. Um cigano que lhe pediu abrigo numa noite de tempestade, e ele matou pelo que carregava. Ouro, diziam. Ele parou. Nunca soube se era verdade. Zarinha olhou para ele com uma atenção diferente agora, uma atenção afiada, do tipo que corta. Depois olhou de volta para as cartas. Pode ser lenda, disse ela, com cuidado. Ou pode ser que lendas sejam o jeito que certas verdades encontram para sobreviver quando ninguém quer admiti-las. Zarinha passou os dias seguintes pesquisando. Não em livros, ela desconfiava de livros escritos por quem não viveu o que escreveu, mais na memória das mulheres mais velhas do acampamento. Falou com a avó Dária, que tinha 91 anos e uma memória espantosamente precisa para coisas que a maioria das pessoas preferiria esquecer. Falou com a tia Serafina, que sabia de maldições e de quebras de maldição como uma curandeira sabe de ervas, não pela teoria, mas pelo cheiro, pela textura, pelo que dói quando toca. O que está descrito, disse a avó Dária, depois de ouvir tudo com os olhos fechados, é uma maldição de sangue derramado injustamente. São as mais difíceis. Não porque sejam as mais fortes, são as mais teimosas. Porque tem razão. Tem razão como assim, avó? A maldição existe porque algo errado foi feito. Ela tem razão de existir. Ela é a resposta ao crime. Para desfazê-la, não basta ritual, é preciso que a dívida seja reconhecida. E paga. Levou 2 semanas de conversas e preparação. Tiago voltou ao acampamento todos os dias, às vezes ficava apenas 1 hora, às vezes até o anoitecer. Zarinha lhe fazia perguntas sobre a família, sobre o bisavô, sobre o que sabia e o que apenas suspeitava. Ele respondia com uma honestidade desconcertante, como se mentir fosse um luxo que não podia mais se dar. Não era um homem fácil. Era fechado da maneira que as pessoas ficam quando passam muito tempo sozinhas, não hostil, mas comprimido, como madeira que secou torcida. Tinha opiniões fortes sobre coisas pequenas e nenhuma opinião sobre coisas grandes, como se o peso do que carregava tivesse drenado a capacidade de se importar com qualquer coisa além da sobrevivência imediata. Mas havia nele algo que Zarinha reconhecia, não dos livros, não das cartas, mas de algum lugar dentro dela que não tinha nome. Uma espécie de luto. O luto de alguém que perdeu uma versão de si mesmo tão cedo que mal consegue lembrar o que era antes. Na noite do ritual lua minguante, como a avó Dária insistira,
Porque lua minguante era o tempo de desfazer, não de criar, Zarinha preparou um círculo às margens do rio com sal grosso, cinzas de osso e pétalas de calêndula seca. Acendeu velas de gordura animal nas 4 direções. Fez Tiago se sentar no centro, descalço, com as palmas das mãos abertas sobre os joelhos. "O que você vai fazer?" Ele perguntou. Não com medo. Com a pergunta genuína de alguém que quer entender. "Vou fazer você reconhecer o que o seu sangue deve", disse ela. Em voz alta. Diante da noite. Para que o que foi rompido saiba que foi ouvido. E isso funciona? Ela olhou com aqueles olhos âmbar que não piscavam mais do que o necessário. Não sei. Uma pausa. Mas sei que não fazer nada com certeza não funciona. O ritual durou 3 horas. Zarinha cantou em romanes a língua dos seus ancestrais, a língua que a avó Dara lhe ensinara antes de ensinar qualquer outra coisa, numa voz baixa e contínua que não era melodia bonita, mas algo mais primitivo. Como o som que a terra faz quando está se acomodando. Ela jogou ervas na chama das velas. Traçou símbolos no chão com carvão. Fez Tiago repetir palavras que ele não entendia, mas cujo peso ele sentia, palavras que arranhavam a garganta, que deixavam um gosto de ferrugem na língua. Em algum momento da 2ª hora, ele começou a tremer. Não de frio, a noite estava fria, mas era outro tipo de tremor, interno, como se algo dentro dele estivesse sendo movido de lugar. Zarinha não parou. Continuou cantando, continuou traçando, continuou mantendo o olhar fixo no ponto entre os olhos dele, como se pudesse ver através da fronte até o que havia atrás. "Diga", ela disse, quebrando o canto por um momento. "Diga o que o seu sangue deve." Com suas próprias palavras. Não com as minhas. Tiago ficou quieto por um tempo que pareceu muito longo. Depois falou, devagar. "Meu sangue deve uma vida. Meu sangue deve abrigo negado e morte dada a quem não merecia. Meu sangue deve vergonha que nunca foi admitida e repouso que nunca foi dado. Eu reconheço isso. Eu, Tiago, filho de Breno, sétimo de sétimos, reconheço o que foi feito e carrego o reconhecimento como meu antepassado deveria ter carregado a culpa e não carregou." A chama das velas tremeluzou violentamente, não havia vento. Depois ficou quieta. Zarinha terminou o ritual em silêncio, desfez o círculo de sal com as mãos, e ficou sentada de frente para Tiago por um longo tempo sem dizer nada. Ele parecia exausto, uma exaustão que ia além do cansaço físico, a exaustão de alguém que acaba de largar algo muito pesado que carregava tempo demais. "Agora esperamos", disse ela. "A próxima lua cheia", disse ele. "A próxima lua cheia." O acampamento cigano devia ter partido antes da lua cheia seguinte. Zarinha sabia disso, havia compromissos em outra cidade, um casamento, negócios que não podiam esperar. Faro a olhou com aquela expressão de irmão mais velho que sabe que está perdendo uma discussão antes de começá-la, e disse que ficariam mais 6 dias, não mais. Ela aceitou os 6 dias. Tiago continuou aparecendo. Às vezes trazia lenha, sem que ninguém tivesse pedido, madeira boa, seca, fendida com precisão. Os homens do acampamento foram aceitando sua presença com a resignação cautelosa de quem percebe que não tem escolha. As crianças gostavam dele, o que era sempre um sinal. As crianças e os cães raramente se enganavam sobre as pessoas. Na noite da lua cheia, ele não foi dormir. Zarinha também não. Eles ficaram sentados do lado de fora do carroção dela, num silêncio que havia parado de ser desconfortável faz algum tempo, esperando. Meia-noite passou. Depois a 1. A 2. O calor não veio. A tensão nos ombros que ele descrevera, a sensação de que os ossos queriam ser outra coisa, não veio. Ele ficou sentado, imóvel, humano, com a lua cheia derramando luz sobre ele como derrama sobre qualquer pessoa comum. Às 3 da manhã, Tiago Breno colocou o rosto nas mãos. Zarinha não disse nada. Havia coisas que não precisavam de palavras, que de fato ficavam menores com palavras, como uma chama que o vento apaga sem querer. Depois de um tempo longo, ele disse, com a voz abafada pelas mãos. 15 anos. Eu sei, disse ela. Não sei como é ser uma pessoa normal.
Esqueci. Vai lembrar, disse ela. Ou vai aprender de novo. Dá no mesmo. De manhã, quando o acampamento começou a se mover, carroças sendo atreladas, fogueiras apagadas, crianças reunidas, Tiago ficou parado vendo a arrumação com aquele jeito quieto que era o jeito dele para quase tudo. Zarin empacotava suas ervas quando ele apareceu na porta do carroção. Posso perguntar uma coisa? Disse ele. Pode. Por que você ficou? O acampamento devia ter partido. Ela continuou arrumando, sem virar. Depois de um momento, disse. Porque as cartas que tirei na primeira noite, depois de te ver no rio, mostraram 3 coisas. Ela dobrou um lenço de ervas e o colocou na bolsa. Uma maldição. Uma dívida. E uma escolha. E a escolha era minha. A escolha era a sua. Outra pausa. Ele ficou parado na porta com aquela largura de ombros e aqueles arranhões quase cicatrizados nos antebraços, e disse. Você acredita que funcionou de verdade? Que não vai voltar? Zarinha finalmente se virou e o olhou. Levou um momento antes de responder, e quando respondeu foi com a honestidade que era sua marca, aquela que às vezes as pessoas não queriam ouvir e outras vezes era a única coisa que salvava. Acredito que algo foi quebrado naquela noite. Algo foi reconhecido. Ela pausou. Se isso é suficiente, não sei. Maldições de sangue são teimosas. Podem dormitar por uma geração e voltar. Mas a diferença entre uma maldição que dorme e uma que acorda é, muitas vezes, o que a família faz com ela enquanto ela dorme. O que devo fazer? Viver, disse ela simplesmente. Como um homem que sabe o que o seu sangue carrega e escolhe não repetir. É o que pode fazer. É também o que basta, na maioria das vezes. O acampamento partiu naquela tarde, pelo mesmo caminho que viera, com as carroças vermelhas e verdes marcando a estrada de terra com as trilhas das rodas. Zarinha ia no segundo carroção, sentada no banco de fora ao lado do irmão Faro, que dirigia os cavalos em silêncio com a habilidade de quem passou a vida fazendo aquilo. Eles não falaram sobre Tiago. Faro era o tipo de homem que percebia tudo e comentava apenas o que via necessidade de comentar, e desta vez não viu. Zarinha olhou para a estrada que se desdobrava à frente para a floresta que passava dos 2 lados, e pensou no homem que ficará parado na beira do rio olhando o acampamento partir com aquela imobilidade característica dele. Ela não sabia se o ritual tinha funcionado. Isso era verdade, a honestidade completa. As maldições de sangue eram caprichosas, respondiam a coisas que nenhum ritual conseguia prever completamente, e havia sempre a possibilidade de que o que quebrara naquela noite fosse apenas uma camada, e que outras viriam depois. Mas havia também outra coisa que ela sabia, e que não dissera a ele porque seria difícil de explicar sem soar presunçosa, que às vezes o maior poder de uma maldição não estava na sua força, mas na solidão de quem a carregava. A crença de que ninguém podia ver, ninguém podia entender, ninguém se importaria o suficiente para ficar. Ela ficará. O acampamento ficará. Às vezes isso era, por si só, uma forma de quebra. Tiago Breno, segundo relataram os moradores de Pedra Funda nos anos seguintes, continuou morando na cabana de pedra rio acima. Mas passou a aparecer mais no vilarejo não apenas no primeiro domingo do mês, mas às quartas-feiras no mercado, às vezes na venda para uma conversa curta. Eventualmente numa festa de colheita onde ficou parado perto da fogueira por um longo tempo antes de aceitar a dança que uma moça lhe ofereceu. Os arranhões nos antebraços cicatrizaram. Novos não apareceram. Os velhos do vilarejo, aqueles que guardavam a memória dos Breno e da Sina do Sétimo, disseram que era cedo para comemorar que as coisas assim dormem e acordam, e que era preciso esperar uma geração, 2, antes de ter certeza. Mas os velhos também disseram, em voz mais baixa, que havia algo diferente no jeito que ele carregava o corpo menos comprimido, menos como um animal grande fingindo estar quieto. E num outono, 3 anos depois, quando o acampamento cigano voltou às margens do Rio Negro como voltava todo outono, com as carroças vermelhas e verdes e as fitas nos varais, Tiago Breno apareceu na trilha de terra batida antes do meio-dia, carregando lenha que ninguém tinha pedido. Faro Moreno cruzou os braços.
Zarinha, que estava lavando roupa na beira do rio, ergueu os olhos e o viu. Não disse nada. Mas os cantos da boca fizeram algo que não era exatamente um sorriso, era o reconhecimento de alguém que esperava algo e vê que o que esperava chegou com seus próprios pés, pelo caminho certo, sem que fosse preciso ir buscá-lo. Às vezes as histórias terminam assim, não com o monstro morto nem com o encantamento quebrado de forma espetacular, não com fogos de artifício nem com revelações que mudam tudo de repente. Às vezes terminam com lenha trazida sem que pedissem, com olhos que se reconhecem sobre a água fria de um rio, com o peso quieto de uma dívida que foi olhada de frente, ao ser olhada, perdeu um pouco do seu poder de escurecer tudo ao redor. A lua, como sempre, continuou subindo e descendo sobre todas as coisas, indiferente e fiel, aquela porta antiga entre o que existe e o que espera existir, testemunha silenciosa de tudo que os humanos fazem na escuridão com o peso que carregam. E aí, pessoal, gostaram do relato? Deixe aqui nos comentários. E sim, não duvidem, o sobrenatural existe. Boa noite!